Hoje, dia 5 de julho de 2018, véspera do grande jogo do Brasil. O Brasil passa ou o Brasil não passa? É uma incógnita. Quem será o lateral esquerdo do Brasil? Vai ser Marcelo? Pode ser. Tudo isso amanhã nós vamos ver a equipe, a seleção brasileira, e tomara que a seleção brasileira entre em campo e jogue futebol, que estão devendo. O que jogaram com o México não é suficiente para o próximo jogo. Então, e tivemos também aí a participação dos nossos clubes na Série B. O Avaí acabou perdendo para o Goiás, um jogo complicado. E também tivemos a rodada completa da Série B do Campeonato Catarinense. E ficou definido aquilo que já estava mais ou menos previsto. O Jânio tinha feito aqui uma previsão de que o Marcílio Dias, com muita sorte, poderia estar brigando pelo primeiro turno, teria que haver um monte de combinação de resultados, só que o Camboriú disse, não, aqui eu vou lá, vou ganhar e vou brigar pelo título. E o Camboriú ganhou e o Fluminense empatou. Então teremos a grande decisão no próximo sábado na cidade de Joinville. E aqui o Marcílio Dias acabou amargando o empate com a equipe do Metropolitano, mais uma vez aquela pedrinha na chuteira do Marcílio Dias, esse Metropolitano. E nós temos aí os melhores momentos, e nós vamos passar os melhores momentos, e o Jânio já vai nos falando desse primeiro momento, e logo em seguida ele já vai fazer a análise desse jogo em que deixa o Marcílio Dias definitivamente fora de qualquer possibilidade de decisão neste primeiro turno do Campeonato Catarinense. Vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos, e aí o Jânio já vai passando aí. O público foi bom, Jânio? Não foi bom não, viu? Até pelas circunstâncias, né? Então foi um jogo bastante movimentado, logo a 4 minutos, já um gol contra, né? O Safira tenta desviar de cabeça, não consegue, aí vem o zagueirão e acaba fazendo contra, né? Esse gol aí foi um gol do Douglas contra, e em seguidinha você vai ver, o Metropolitano já vai conseguir o empate através do William, olha só. É 1 minuto, né? É 1 minuto depois, foi aos 4 minutos o gol do Marcílio, e aos 5h30 o Metropolitano já empatava o jogo. Numa bobeira de cobertura lá pelo lado esquerdo, deixaram o jogador chutar, e uma felicidade muito grande do jogador, a bola bateu na trave, voltou para o centroavante, o William, que acabou marcando. E o Marcílio Dias tentava, de todas as formas, buscar o segundo gol, e conseguiu através de um gol contra novamente, né? Desta vez o zagueirão Clau, né, foi tirar a bola, pegou mal na bola e acabou colocando a bola para o fundo das redes. E aí parecia, né, que nós teríamos aí um jogo muito movimentado, e realmente foi. O Metropolitano perdeu uma grande oportunidade numa noite muito infeliz do Rafael Kahn. Olha só, embaixo da trave, o jogador do Marcílio Dias tirou aquele que seria o terceiro gol da equipe o segundo gol da equipe do Metropolitano, mas olha só, a falha de marcação, 3 jogadores lá no segundo pau, e os jogadores do Marcílio Dias praticamente todos no primeiro pau. E o William, mais uma vez, subiu mais alto que todo mundo e acabou empatando o jogo para a equipe do Metropolitano. E olha só o que faz o Rafael, pelo amor de Deus, cara. Aí o Kahn foi cortar essa bola, quer dizer, com a mão muito mole, aliás, era até para pegar firme essa bola, e jogou na cabeça do jogador Andrei, que acabou matando, o Juan, melhor dizendo, acabou matando o jogo. Aí o Marcílio Dias foi só na força de vontade, porque tecnicamente o Marcílio Dias não conseguia render. Olha só que impressionante, o cara tenta fazer um gol de bicicleta e acaba cortando a bola. E aí vinham os contra-ataques, um atrás do outro, do Metropolitano. Aí ele já tinha tirado o Rafael Kahn no intervalo, entrou o Christoph, né? E daí o Christoph, no segundo tempo, acabou. Olha só, essa foi a primeira bola do segundo tempo, o Marcílio Dias deu mole, quase por muito pouco o Metropolitano não fazia o terceiro gol. E aí, mais uma vez, o Marcílio Dias tentava de todas as formas, mas não chegava a levar grande perigo. E o Metropolitano insistiu, e o goleiro Christoph, que entrou muito bem, acabava tirando tudo.
O Marcílio Dias, desorganizadamente, tentava levantar bolas na área a todo momento, mas a bola teimava em não entrar. Até que o jogador do Marcílio Dias acertou esse chute cruzado, a bola bateu na trave e acabou entrando. Foi o Andrei Alba, né, que ele acerta esse chute de muita felicidade, um chute muito raro de você acertar. A bola acabou picando e acabou entrando lá no cantinho. E o Marcílio Dias conseguiu um empate que, pelas circunstâncias, não foi até um mau resultado, porque estava perdendo e conseguiu buscar o empate. O Marcílio Dias precisa rever alguns conceitos, precisa rever o seu esquema tático. Não é possível que o Marcílio Dias está aí há 8 rodadas jogando sempre no mesmo esquema tático e nada de diferente é feito. O Marcílio Dias joga num 4-3-3, onde ele tem 3 meias, que nenhum deles tem característica de volante, ou seja, aquele volante pegador. Aí ninguém marca as laterais. Nesses melhores momentos aqui, deu para ver um jogo muito corrido, né? Muito, foi uma correria assim, danada. Jogo desesperador. Jogo bom mesmo. Jogo de desespero. De desespero. Então, assim, quem estava mais organizado, apesar de toda a correria, quem estava mais organizado era o Metropolitano. Então, fez 5 gols, né? Fez 5 gols. Fez 2 contra. Os 2 primeiros gols do Marcílio Dias foram contra, contra, né? Então, assim, e a gente sente, o Eladio, um nervosismo muito grande por parte da equipe do Marcílio Dias. A gente sente uma insegurança muito grande no treinador René Marques. Teve até uma situação hilária no jogo. Ele ia tirar o Schwenk, colocar o Levac, e antes de levantar a placa, o torcedor percebeu que era o número 99 que ia sair, que era o Schwenk. Aí começaram a chamar ele de burro, ele percebeu e mandou o Levac voltar para o banco. 3 minutos depois, ele chama o Levac novamente, mas ele não tira o Schwenk. Aí ele tira o Aleph, que é o lateral número 2, que estreou ontem e fez uma grande partida. Então o Marcílio Dias tem sim alguns problemas pontuais, principalmente na parte defensiva, e no meio de campo também. O Safira, mais uma vez, sumido do jogo. Só o Feitosa correndo que nem um maluco. Aliás, que belo jogador esse Feitosa, né? Um belíssimo jogador, joga muita bola. Mas, infelizmente, os seus colegas de meio de campo não estão acompanhando. O Schwenk, que nem um maluco lá na frente. O Abner corre, mas aí ele sempre pega 2, 3 marcadores. E aquilo que eu falava inicialmente, o Marcílio Dias não tem um marcador no meio de campo, um marcador que realmente pegue, que faça a cobertura das laterais, que proteja a zaga. Então aí fica muito fácil. Veja, em todas as bolas do Metropolitano é de cruzamento, onde os laterais estão sozinhos, são batidos, não tem ninguém para combater. Não sai nem o zagueiro para acompanhar pelo lado direito nem pelo lado esquerdo. E nós não temos nem um cão de guarda ali, que é aquele homem que faz o primeiro volante, que marca e marca muito bem, e até bate. O Marcílio Dias até tem esse jogador, que é o Buru, né? Mas aí tem a questão da idade, daí o René Marques argumenta que daí se ele colocar o Buru, ele vai ter que tirar o Rogério, vai ter que tirar o Schwenk, vai ter que tirar o Safira. Então, no esquema tático dele, ele acha mais importante continuar dessa forma. E, lamentavelmente, o Marcílio Dias está fora do primeiro turno. Jânio, só um detalhezinho. E pela produção do Metropolitano nesse jogo, especificamente nesse jogo, o Metropolitano entra na briga para subir? Entra, Eladio. Eu gostei muito. Ele estava lá com 2 pontos, já está com 10. Exatamente. Foi o time que mais cresceu, juntamente com o Barra, né? E o Mabilha estreou ontem, né? E a gente já sentiu o dedo e o comando do Mabilha. É um time muito bom tecnicamente, muito organizadinho taticamente, jogadores de velocidade, puxam os contra-ataques muito rápidos. Esse menino, o William, o centroavante, um belíssimo jogador. O Juan, que entrou depois e fez o gol de cabeça. O Ari, que jogava aqui no Marcílio Dias, é o grande astro do meio-campo deles, por incrível que pareça. Eles têm um jogador camisa 10, o Palinha, muito bom jogador, que acabou se machucando e saiu ainda no primeiro tempo. Então, é um time que cresce muito, vai incomodar. Aliás, esse time do Metropolitano sempre foi uma pedra no sapato do Marcílio Dias, né, Eladio? E começou mal, né? E começou mal o campeonato, muito mal. E, inclusive, teve aí Ficou 3 ou 4 rodadas aí. Não, ele era o lanterna do campeonato, né?
E ele teve uma felicidade ainda no final de semana passada, ele perdia para o Barra em casa e acabou fazendo um gol aos 49 minutos. E daí chegou uma Bilha, eles fizeram a mudança, uma Bilha chegou, deu uma boa organizada no time e ontem o time realmente fez uma partida, mas uma partida daquelas assim que você olha e diz, esse time ainda vai crescer mais, porque a gente vê o potencial técnico dos jogadores e a gente sente a obediência tática. E tu já foi treinador, você sabe disso, né? O teu jogador, ou ele tem obediência tática ou não tem. Mas existem certos momentos no jogo que você tem que começar a ocupar espaços, né? Onde vão ficando os espaços. Não precisa você perguntar para o treinador, eu posso ir lá ocupar aquele espaço? O próprio jogador tem que ter o discernimento e a inteligência. E o conhecimento da posição. E conhecimento também. Opa, peraí, estão dando brecha mais para a direita. Eu vou cair mais para a direita aqui, professor. Aqui tá bom. Pô, daqui a pouco marco ele tem que começar a flutuar. Coisa que o William fez na seleção brasileira, tirando como exemplo, né? Só jogava naquele ladinho. A hora que ele começou a usar espaço, ele evoluiu. Só para nós encerrar esse papo do Marcílio, o clima no Marcílio Dias depois desse resultado? Olha, o clima está pesado, está leve, está médio? Está pesado, Elaide. O presidente, inclusive, não conseguiu assistir o jogo todo, passou mal no primeiro tempo, no intervalo do primeiro tempo, se sentiu muito pressionado. E eu digo mais, eu tenho de fonte segura que toda a diretoria do Marcílio Dias se reuniram anteontem e falaram para ele, presidente, por nós tem que trocar, mas tu é o presidente, nós vamos deixar na tua mão. E ele resolveu bancar. Então, vamos ver o que vai acontecer hoje, porque o restante da diretoria não está satisfeito com o trabalho que está sendo realizado. Então, com esse resultado do Marcílio, o Marcílio Dias se despede desse primeiro turno, vai ter que se preparar bem, se recuperar dentro da competição, porque logo em seguida já começa o segundo turno e nós vamos falar a respeito da decisão que ficou transferida para Joinville para o próximo sábado. Nós vamos ao intervalo e na sequência voltamos aí com a tabela dos jogos e já analisando os resultados do Campeonato de Santa Catarina. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e este segundo bloco temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que ontem não passou de um empate contra a equipe do Metropolitano, 3-3. Nós vamos à tabela e depois então vamos analisar especificamente aqui os resultados de Santa Catarina. Mas vamos à tabela? No Campeonato Catarinense Série B, 8ª rodada concluída, Barra 4, Operário de Mafra 0, belo jogo do Barra, Camboriú 3, Juventus 2, coloca o Camboriú na liderança, o Guarani de Palhoça 0, Fluminense 0, coloca o Fluminense na segunda posição, Blumenau 2, Almirante Barroso 2, Marcílio Dias 3, Metropolitano 3. No Campeonato da Série B, 14ª rodada, começou na quarta-feira, o Coritiba 2, Paysandu 0, Avaí foi surpreendido pelo Goiás, perdeu por 1-0, o Atlético Goianiense 2, Boa Esporte 0, CRB 1, São Bento 0. Nesta quinta-feira, nós teremos aí o complemento da 13ª rodada, Oeste e Guarani, Vila Nova e CSA, Criciúma e Londrina. O complemento vai ser no sábado, se não me engano. No sábado vai ser o complemento. Ô Jânio, aqui analisando essa vitória do Barra, 4-0 no Operário. O Operário vai ser o próximo aniversário do Marcílio Dias. Vai ser no próximo sábado, inclusive eu estarei lá em Itaiópolis fazendo esse jogo com a equipe Show de Bola da Rádio Univale. Ontem à tarde a gente fez esse jogo pela Rádio Web Catarina e eu estive lá no Camilo Mussi. E o Barra fez uma atuação impecável no primeiro tempo. O Atos jogando muita bola, esse camisa 10. Realmente é um diferencial extraordinário. E o que eu fico mais admirado é como ele conseguiu se adaptar tão fácil à grama sintética
E o Barra ontem, no primeiro tempo, era 30 minutos do primeiro tempo, estava 4-0 já para a equipe do Barra. O Barra fez um, não se acomodou, fez o segundo, não se acomodou, fez o terceiro, não se acomodou, fez o quarto, aí matou o jogo, daí se acomodou. Aí o treinador começou a tirar os principais jogadores, tirou o Atos, né, para preservar o Atos. O Barra tinha trocado de treinador, né? O tal interino, tá? O interino. Foi o interino que trabalhou ontem. As informações de bastidores, quem deve estar chegando para assumir o Barra é o ex-jogador do Internacional de Porto Alegre, Bolívar. Tá? O Bolívar, que encerrou a sua carreira lá no Botafogo, agora recentemente, estava trabalhando lá no Mato Grosso como treinador e o desejo do Barra é trazer o Bolívar para dar continuidade no trabalho. Então, aí no segundo tempo, o Operário não arriscou muito para não tomar mais e o Barra também não arriscou muito para não forçar o jogo. Depois, até no final do jogo, o treinador do time lá de Mafra, do Operário, o Edemar Euer, ele deu uma entrevista para a Web Catarina dizendo que eles contrataram 8 jogadores e que provavelmente até hoje ou amanhã entram no bid já para enfrentar o Marcílio Dias. Eles refizeram o time. Fizeram um time novo. Fizeram um time novo, porque eles que tentaram fazer só com os garotos, mas eles não querem ser rebaixados, então eles querem tentar fazer alguma coisa diferente. E o Barra está tranquilo, teve uma recuperação extraordinária e está chegando na cola do Marcílio Dias também. O Barra já está com 10 pontos, 3 pontos de diferença da equipe do Marcílio, está juntamente com o Metropolitano. Isso, então está ali brigando com o Metropolitano. E esse jogo lá em Blumenau, onde o Blumenau e Almirante Barroso empataram em 2-2. O Almirante Barroso, ele com esse resultado, ele fica na posição de 11 pontos também. 11 pontos também já. Ontem a Rádio Univale e a Web Catarina fizeram uma jornada dupla. Aliás, ontem nós batemos todos os recordes de audiência, né? Tanto na live, pelo Facebook, também pelas ondas da Univale e também pela internet. O Cacá Oliveira narrou esse jogo ontem com o professor Ingo nos comentários. O Almirante Barroso deixou 2 pontos importantíssimos lá na cidade de Blumenau. O Almirante Barroso abriu o placar, fez 1-0. No segundo tempo, o Barroso fez 2-0 através do Brasão, segundo a informação do Cacá e do professor Ingo, diz que o Brasão arrebentou com o jogo lá. Diz que saiu o Brasão e mais o atacante, o camisa 7 do Almirante Barroso, num contra-ataque, 2 contra 1. O zagueiro veio, o Barroso tocou para o menino tentou encobrir o goleiro, e o goleiro acabou defendendo. No lance seguinte, o Blumenau acabou fazendo o gol, 2-1, e no último minuto, aos 48 minutos, o jogador do Blumenau pegou um chute forte de fora da área e acabou empatando o jogo aos 48 minutos do segundo tempo. Então o Barroso perdeu uma grande oportunidade de ter crescido um pouco mais na tabela de classificação. Mas o Barroso é uma equipe que vem crescendo e vai entrar aí nessa briga. Como o Barra vai entrar, o Juventus vai entrar, nós teremos um segundo turno extraordinário, Eládio. Será? Eu acho. Eu tenho visto assim muito altos e baixos. Eu vi extraordinário, mas é nivelado por baixo. Eu digo altos e baixos, não há uma confirmação. Nós tivemos lá no início do campeonato o Juventus, parecia que ia ser o bicho-papão, daqui a pouco ele caiu e não conseguiu segurar. Nós tivemos o Fluminense que começou bem, empatando aqui em Itajaí, depois o Fluminense também não conseguiu segurar. E agora cedeu para ele. O próprio Camboriú, que a gente tem acompanhado aqui todos os jogos, principalmente na cobertura pela Rádio Univale, pela web, você está acompanhando, a gente está vendo que muitos resultados em que o Camboriú conseguiu assim deu para o gasto. E agora ele vai decidir lá em Joinville. Nessa decisão lá em Joinville, o fator campo deve ser na Arena. Deve ser na Arena. O fator campo vai favorecer a equipe do Fluminense? Não vejo isso, até porque o Fluminense, infelizmente, não tem torcida, né? Só para você de casa e você que está assistindo a gente, o Fluminense é uma equipe que tem 68 anos lá na cidade de Joinville, mas apenas 4 anos está profissionalizado, está disputando competições profissionais, né? E hoje nós discutimos isso lá na Rádio Univale, né?
Ele é um pouquinho mais novo que o Marcílio. Ele tem 4 anos e o Marcílio vai fazer 100 anos, né? E hoje ele tem 5 pontos na frente do Marcílio. Grandes jogadores que saíram de lá, inclusive deles foi o Ratinho, que saiu do Fluminense, depois veio para o Marcílio. O Ratinho é de lá do Fluminense. Oriundo do Fluminense. E muitos jogadores saíram do Fluminense para Caxias e América. Também. Então, o Fluminense sempre foi um grande formador, mesmo sendo equipe amadora, mas conseguiu fazer um belo campeonato. E esse time do Camboriú, tá? Eu acho o time do Camboriú mais experiente, eu acho o time do Camboriú tecnicamente superior à equipe do Fluminense, porém a equipe do Fluminense está muito bem encaixada. Taticamente é um time muito organizado, vai dificultar as coisas para o Camboriú. Mas o Fluminense cometeu um erro ontem. Resolveu poupar alguns jogadores para esse grande jogo final, achando que iria ganhar do Guarani. Pelo retrospecto e olhando a tabela de classificação, com o Guarani lá embaixo, o Fluminense achou que chegaria lá em Palhoça e ganharia fácil. E acabou poupando alguns jogadores e vai pagar muito caro por isso. Porque se ele ganha o jogo e joga com o time completo, ele sim iria jogar pelo empate, se ele tivesse ganho o jogo. Mas eu vou te confessar uma coisa. Esse jogo aqui, Fluminense e Camboriú lá, não tem cheiro de empate. Esse jogo vai ter um vencedor. Quem vai ser? Não sei. Pode ter, mas veja bem. Se o Camboriú for jogar para empatar, ele perde. Mas é um time que está tranquilo também, né? Porque ele não precisa fazer nenhum gol. Então, quem precisa fazer gols é a equipe do Fluminense. E a equipe do Camboriú é mais cascuda, tem jogadores mais experientes, tem um treinador que já foi campeão catarinense da Série A, já foi campeão catarinense da Série B e realmente conhece todos os atalhos. Então, penso eu que mesmo o jogo sendo na Arena Joinville, o Camboriú tem tudo para ganhar esse campeonato. E para o Marcílio Dias é muito importante que o Camboriú ganhe esse primeiro turno. Digo por quê? Porque o Marcílio Dias, pelo andar da carruagem, tá, não vai mais ganhar esse primeiro turno, deve ser o primeiro colocado no geral, penso eu. E se o Camboriú não ganhar o primeiro turno e ganhar o segundo turno, o confronto seria contra o Marcílio Dias. E o Marcílio Dias já teve uma experiência muito ruim no ano passado, quando ele pegou o campeão do segundo turno, e o campeão do segundo turno joga com a vantagem. E o Concórdia, na oportunidade, tinha mais time que o Marcílio e jogava por 2 resultados iguais. O Marcílio ganhou aqui e perdeu lá, e o Marcílio Dias não conseguiu acesso. Então seria bom para o Marcílio Dias, pensando no campeonato, que o Camboriú ganhasse esse primeiro turno e não o Fluminense. Você vai dizer, mas se o Camboriú ganhar o primeiro, ele vai ganhar o segundo turno. Não tem problema nenhum. Marcílio tem que estar sempre entre os 3. Porque se o Camboriú... E aí ele está, né? Hoje ele está. Ele é o terceiro. Se o Camboriú ganhar o segundo turno, aí os outros 2, teoricamente hoje, o Fluminense e o Marcílio Dias decidiriam o trabalho. Mas eu acredito, Jânio, eu acompanhando a equipe do Marcílio, você mais, inclusive você tem ido mais jogos do Marcílio, eu acredito que o Marcílio Dias tem elenco para brigar pelo segundo turno. Tem, claro que tem. Tem elenco para estar brigando aqui, errou muito nesse primeiro turno, por isso, uma rodada de antecedência, praticamente só ficou, até pelo confronto direto, né? Que ficou para a última rodada o Camboriú jogando contra a equipe do Fluminense, e esse jogo vai ser feito lá em Joinville, mas o Marcílio Dias tem, e a briga vai ser feia. Como você colocou aqui, vai ter 5 equipes brigando pelas 2 vagas que tem lá. Sem dúvida não. E o Marcílio Dias está pagando muito caro pelo aquele empate na primeira rodada contra o Fluminense. Pois é, rapaz. E aí, esses resultados todos, vamos só rapidamente aqui, na próxima rodada nós teremos aí o Juventus terminando a primeira fase, o Juventus vai enfrentar o Barra, o Marcílio Dias vai até Itaiópolis jogar com o Operário, o Metropolitano pega o Beck, o Barroso joga em casa com o Guarani, e a grande decisão será no sábado entre Fluminense e Camboriú. Nós vamos embora e amanhã haja coração. Seleção brasileira em campo. Então, Jânio, coração tá bem para amanhã? Tranquilo. O Brasil vai ganhar 3-1 tranquilamente. Um abraço. Esse é que é positividade. Um abraço e até amanhã. Coração na mão.